Meus queridos irmãos, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos no livro Pecados Intocáveis, de Jerry Bridges. Pela graça do nosso Deus, nós chegamos hoje ao estudo de número 11, que tem como tema orgulho. Então, o pecado que nós vamos tratar hoje em nosso estudo é o pecado do orgulho. Então, nós vamos orar ao nosso Deus e rogarmos assim a sua direção para as nossas vidas. Vamos buscar ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, pedimos a Ti a graça de participarmos desse estudo bíblico nesse momento. Pedimos ao Senhor que nos ilumine, nos dê a compreensão necessária para aquilo que vamos aprender aqui. Obrigado porque Teu cuidado de fato é precioso e maravilhoso para conosco e pedimos que o Senhor nos dê graça e força para vencermos a cada dia esta sutileza do coração humano, essa falta que nós carregamos conosco, que é o nosso orgulho. Que esse estudo alcance o coração de quem dele necessita e que o Senhor continue abençoando o canal da nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos então entrar no assunto de hoje. Entre todas as personagens da Bíblia que nos causam repúdio, talvez nenhuma seja pior que o fariseu santarrão de Lucas 18, de 9 a 14. Eu quero então convidar vocês a lermos esse texto. Lucas 18, de 9 a 14 nos diz: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Sê propício a mim, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Queridos, a ironia, porém, está no fato de que, enquanto nós condenamos este homem pelo seu orgulho espiritual, e esta parábola tipificava os fariseus da época de Jesus, nós percebemos que, de fato, os fariseus eles tinham esse orgulho moralista, esse orgulho em relação à doutrina correta, esse orgulho nas realizações, esse orgulho espiritual independente. Nós acabamos praticando as mesmas faltas que eles em muitos momentos. A ironia está no fato de que, enquanto condenamos, nós às vezes agimos da mesma forma moralista, sem nem percebermos, sem nem pensarmos que estamos agindo dessa forma. Há 4 áreas do nosso estudo de hoje que nós iremos tratar à luz da Bíblia, claro, tudo de forma abreviada, não é possível aprofundar com toda a riqueza esse tema, mas ele vai ser tratado hoje de uma maneira a que funcione como um gatilho que desperte o interesse de você investigar o seu coração e ver de fato quais são as áreas de orgulho da sua alma. Nós vamos ver o orgulho exatamente nessas áreas que eu acabei de mencionar: o orgulho do moralismo, o orgulho da doutrina correta, o orgulho das realizações e o orgulho do espírito independente. Um dos problemas com o orgulho é que o enxergamos nas outras pessoas, mas temos muita dificuldade de enxergá-lo em nós mesmos.
Eu acredito que Paulo estava combatendo esse tipo de orgulho em Romanos capítulo 2, do verso 21 ao 23. Perceba como as palavras de Paulo têm tudo a ver com essa questão de apontar o dedo para os outros, enquanto nós mesmos não apontamos para nós. Diz o verso 21 ao verso 23. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então percebe que Paulo está criticando aquela prática que nós já comentamos aqui no canal, num outro vídeo há pouco tempo, que é a ideia do faça o que eu digo, porém não faça o que eu faço. É muito comum querermos corrigir os outros, mas não querermos corrigir a nós mesmos. E temos que, de fato, tratar esse problema da nossa vida, porque ele se constitui no orgulho. Tiago e Pedro enfatizaram a importância deste assunto em suas cartas. Se você as ler, você vai perceber isso claramente. Por exemplo, Tiago capítulo 4, versículo de número 6, ele diz assim: Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos ou orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O apóstolo Pedro, na mesma linha, escreve no capítulo 5, versículo 5: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. No estudo de hoje, compreenderemos o orgulho manifestado nessas 4 áreas que já mencionei: moralismo, doutrina correta, realizações e espírito independente. Então vamos ao primeiro tópico, que é o do moralismo. Na parábola de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, aliás, o pecado do fariseu foi aquilo que nós chamaríamos de moralismo. Ele foi expresso no sentimento de superioridade moral em relação aos outros. Esse tipo de orgulho não está limitado somente a cristãos. Manifesta-se em diversos âmbitos, no âmbito político, no âmbito cultural e, claro, no âmbito eclesiástico. Aqueles que acreditam possuir moral elevadíssima numa determinada área ou carreira na sociedade, até na igreja, costumam orgulhar-se de serem donos da verdade. Esse pecado da superioridade moral, irmãos, é uma armadilha na qual caímos com facilidade, pois a sociedade como um todo comete e aceita abertamente pecados como a imoralidade, o divórcio, homossexualismo, aborto, embriaguez, drogas, avarezas e outras flagrantes indecências e escandalosos comportamentos, digo aqui, em relação às Sagradas Escrituras, e então você tem uma sociedade que de fato ela é mergulhada num certo universo moral muito frágil. E aí, queridos, por não cometermos essas práticas, nós somos inclinados a olharmos aqueles que o fazem como se fossem inferiores, o que é um erro da nossa parte. Nós podemos discordar e devemos discordar de toda postura pecaminosa, mas enquanto seres humanos nós não devemos nos considerar superiores àqueles que têm flagrantes falhas morais que nós porventura não carregamos em nossa vida. Muitas vezes nós queremos desdenhar as pessoas porque elas não têm certos atributos morais que nós possuímos. E aí nós não devemos cometer tais pecados. Eu posso discordar de uma pessoa. Eu posso chegar para alguém que tem uma postura diferente da minha. Por exemplo, alguém que aprecia embriagar-se, ir para o bar e virar à noite bebendo. E eu posso chegar para essa pessoa e dizer: eu não concordo com a sua postura de vida. Mas eu não posso achar
que eu sou, enquanto ser humano, melhor do que ele, porque ambos temos uma natureza pecaminosa caída. Eu deveria desaprovar o comportamento dele, não com olhos de crítica voraz, mas sim com olhos de piedade, como alguém que gostaria de ajudar aquela pessoa a mudar a sua postura de vida. Não devemos cometer tais pecados, mas também não devemos considerar-nos superiores por não havê-los feito. Nós temos que ter cuidado para não termos orgulho do que nós não praticamos, um orgulho pecaminoso, mas sim que nós possamos ser humildes diante da poderosa mão de Deus para entender que se não fosse a graça de Deus sobre nós, se não fosse a Escritura, a religião a qual pertencemos, nós não estaríamos livres daqueles males. Pelo contrário, estaríamos mergulhados neles da mesma forma. Então, embora este pecado seja tão predominante em nós, temos dificuldade em reconhecê-lo porque nenhum de nós escapa dele totalmente. E aí, de que maneira podemos nos guardar deste pecado? É a pergunta importante a ser feita aqui. Queridos, primeiramente, nós podemos nos guardar desse pecado adotando uma atitude humilde, baseada na verdade, que é somente pela graça de Deus que nós não estamos na mesma situação. Se nós procuramos viver de modo correto, é somente porque a maravilhosa graça do Senhor nos assiste, conforme expresso no Salmo 51, de 7 a 13. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Outra maneira de nos guardarmos contra o pecado do orgulho moral é nos identificando perante Deus com a sociedade pecadora em que vivemos. Aí você diz, o que quer dizer isso, pastor? Ora, se você ler a confissão de Daniel no capítulo 9, a de Neemias no capítulo 1 de Neemias e a de Esdras no capítulo 7, verso 10 de Esdras, se você ler esses textos, são leituras longas, eu não vou ler aqui, você vai perceber que quando eles estão confessando os pecados do povo, eles não dizem assim, o povo fez isso contra ti. Eles dizem, nós fizemos isso contra ti. Eles não eram nem nascidos em relação a alguns erros que eles estavam confessando, mas eles entenderam que faziam parte de um povo que estava falhando nisso. Eu vou tentar ilustrar essa questão. Imagine você, por exemplo, a questão da causa ecológica. Então, nós dizemos assim, a sociedade não está fazendo nada para prevenir essa crise climática. É errado falar assim, nós deveríamos dizer, nós, como sociedade, não estamos fazendo muito para resolver essa questão, não estamos fazendo nada. Então nós queremos, às vezes, estar fora do problema, quando na verdade há um contexto maior no qual nós também estamos inseridos. Esdras 9:6 ilustra isso. Por exemplo, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Então, muito cuidado com o orgulho moral. Lute contra o pecado, não aprove o pecado nem na sua vida, nem na vida dos outros, mas aprenda a olhar não como alguém que é superior, mas como alguém que foi alcançado pela graça e que pode ser instrumento de Deus para ajudar pessoas que sofrem nesses contextos morais, agora assim tão celebrados na sociedade que nós fazemos parte.
É muito preocupante esse contexto, há tantos conflitos e más interpretações, mas nós precisamos ter muito cuidado para não mergulharmos no pecado, mas não nos considerarmos superior aos outros pecadores, sendo que nós somos falhos tanto quanto eles, ou fomos tanto quanto eles. Então vamos entender o segundo elemento aqui, orgulho da doutrina correta. O orgulho moral é bastante parecido com o orgulho doutrinário. A presunção de que nossas crenças doutrinárias, sejam quais forem, são perfeitas e estão corretas, é de que quem não pensa igual a mim é teologicamente inferior a mim. Isso ocorre tanto com calvinistas como também ocorre com arminianos e dentre outros grupos doutrinários. Paulo combateu esse tipo de orgulho doutrinário em 1 Coríntios 8:1. Nesse texto, ele trata do pecado, ele fala acerca deste pecado ao tratar da questão da comida sacrificada a ídolos. Paulo concorda que a comida sacrificada a ídolos não pode nos contaminar e que o ídolo nada é. Todavia, ele repreendeu os irmãos por causa do orgulho doutrinário decorrente disso e pela falta de amor com que tratavam os outros. Por exemplo, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, conhecemos que todos nós somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Eu não estou dizendo aqui que não tenhamos convicções doutrinárias sólidas, devemos tê-las, devemos saber discorrer sobre elas, devemos defender a sã doutrina, mas nós temos que ter muito cuidado para que nós não tratemos o nosso irmão que tem uma compreensão teológica distinta da nossa ou que não alcançou o entendimento que nós alcançamos como se fosse alguém inferior a nós, de maneira nenhuma. Ambos fomos alcançados pela graça de Deus e apenas alguns tiveram a bênção de Deus de compreender melhor. Mas a compreensão melhor de uma doutrina pela ação do Espírito Santo no nosso entendimento não deve nos tornar arrogantes em relação ao trato com as outras pessoas, mas deveríamos, muito pelo contrário, nós que entendemos melhor, deveríamos nos portar com mais humildade a fim de explicar e a fim de conviver harmoniosamente a despeito das diferenças doutrinárias. A segunda questão é o orgulho nas realizações. Esse é bem mais fácil de ser percebido na sociedade. Segundo a Bíblia, geralmente existe um relacionamento de causa e efeito entre o trabalho eficiente e o sucesso no empreendimento, seja ele acadêmico, esportivo, profissional e financeiro. Muitos textos bíblicos nos exortam ao trabalho diligente. Por exemplo, Provérbios 13:4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Segundo Timóteo 2,15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 1 Coríntios 9, de 26 a 27 diz: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Filipenses 3, de 12 a 14 também diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, a Bíblia, queridos, também afirma que o sucesso em qualquer empreendimento está debaixo do controle soberano de Deus. Vou dar alguns exemplos. 1 Samuel 2,7 está escrito assim: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. No Salmo 75, versos 6 e 7 diz:
porque não é do Oriente, nem é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Ageu, capítulo 1, versículos 5 e 6, também diz: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Queridos, Paulo combate a tendência pecaminosa de acharmos que o nosso próprio braço nos favoreceu. Em 1 Coríntios 4:7 diz assim: Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu de que não tenhas recebido? E o que recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Irmãos, por que estou colocando essa questão dessa forma? Talvez você esteja onde o pastor quer chegar. Queridos, o que eu quero chegar é que o que temos, só temos porque nos foi dado. Nós não temos nada que não tenha vindo como presente de Deus. O intelecto, os talentos, as habilidades, a saúde, as oportunidades de bons resultados, tudo isso veio de Deus para nós. Tudo o que temos e nos capacita a ser bem-sucedidos, nós recebemos de Deus. Pecamos tanto nisso que nos gabamos do sucesso de nossos filhos quando eles alcançam o primeiro lugar em alguma coisa, como se fosse pela capacidade deles e não pela bênção de Deus sobre eles. Eu não estou dizendo que é errado você postar a foto da medalha de primeiro lugar do seu filho, do diploma, seu também, desde que a sua motivação não seja dizer: olha como meu filho é um vencedor. Eu acho que sua motivação seria: olha como Deus nos abençoou e fez do meu filho um vencedor nessa área. Ele é vencedor, mas não é vencedor de si para si mesmo. Ele é um vencedor porque Deus o abençoou para ser. E houve uma dedicação, mas tudo debaixo da bênção e da proteção de Deus. Outras vezes nós pecamos sendo diligentes por almejarmos glórias humanas e elogios. Isso faz parte do terrível pecado do temor de homens. Alguns de nós, se não forem elogiados, se não forem aplaudidos, se ninguém disser assim que você é especial, você fica para baixo, você diz assim: eu fiz para Deus, mas se alguém critica alguma coisa que você faz, você já fica muito mal. Por causa de quê? Do orgulho. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Há na Bíblia 2 princípios para que evitemos cair nesse pecado. Primeiro, quando realizamos bem uma tarefa, ou realizarmos bem uma tarefa, ou tivermos servido fielmente por longo tempo, nossa atitude deve ser: fiz aquilo que deveria fazer. Irmãos, eu me alegro em servir a Deus, mas eu não posso esquecer que se não fosse o Senhor, jamais teria conseguido realizar qualquer coisa. Lucas 10:10 diz: Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberdes, saí pelas ruas e clamai. Também devemos compreender que todo reconhecimento vem do Senhor, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Se você canta bem na igreja ou prega bem, se você é querido, se você tem um dom especial, se você toca muito bem, realiza uma tarefa, não há nada de errado em você se alegrar com o que faz. Mas cuidado com o orgulho, para não se considerar indispensável, para não se encher de vaidade. Alegre-se por servir a Deus, mas cuidado com o orgulho de achar que você é melhor que os outros por causa do exercício dos seus dons ou talentos ou suas conquistas. Às vezes nós crescemos rapidamente porque a mão de Deus está ali nos abençoando, e quando percebemos, nós começamos já a ter vaidades, a excluir os outros, a entender que agora eu não pertenço mais àquele nível social. Não deve existir isso jamais entre nós. Nós devemos ser humildes, ter o mesmo caráter,
Nós até podemos comprar um sapato melhor ou morar numa casa melhor, mas nós nunca podemos perder a humildade de entender que tudo isso veio de Deus e não de nós para nós mesmos. Finalmente, nós temos a questão do espírito independente. Esse pecado se revela principalmente em duas áreas: a resistência à autoridade, especialmente à autoridade religiosa, e a atitude insubmissa. Geralmente esses dois comportamentos eles andam assim, de mãos dadas. E mais intensamente quando somos mais jovens e achamos que sabemos de tudo. A Bíblia é muito clara quanto à submissão. Hebreus 13, 17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Quando agimos com submissão às autoridades que o Senhor constituiu sobre nós, recebemos bênçãos da parte de Deus. Por exemplo, Provérbios 2:1 diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Aí o 3:1 diz: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e teu coração guarde os meus mandamentos. No capítulo 4, verso 1 também: ouvi, filhos, a instrução do Pai e estai atentos para conhecerdes o entendimento. 5:1 diz: filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência e inclina os ouvidos. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Então você percebe que o livro de Provérbios é um pai conversando com seu filho e dizendo: meu filho, obedeça, vá por aqui, vá por ali. Uma das grandes crises da sociedade moderna é que nós não queremos mais ninguém governando a nossa vida. Nós queremos ser independentes. Nós queremos ser independente, por exemplo, do chefe. O seu chefe tem uma visão, tem uma liderança, um estilo, mas você não quer obedecer, você quer fazer as coisas do seu jeito. Isso é pecado. Estamos vivendo a época em que a esposa é insubmissa ao marido. Agora, até às vezes há uma inversão, né? Os maridos estão assim tão falhos em seu zelo pela família, em seu cuidado com as esposas, às vezes, que muitas vezes até brincam e dizem: lá em casa quem manda sou ela, né? Sou ela quem manda. Não, querido, você é a autoridade de Deus na sua casa, não para destruir o seu lar, mas para governá-lo com amor, sabedoria, bondade, humildade, para valorizar a sua esposa, fazê-la caminhar e se sentir bem. Mas você é liderança sobre a vida dela. Você e ela são liderança sobre a vida dos filhos. Você que é patrão é liderança sobre os seus funcionários. E todos nós temos uma autoridade. Não é porque já ficamos velhos, não é porque criamos barba, não é porque ficamos careca que não temos que obedecer os nossos pais. E estamos vivendo também uma crise em relação ao reino de Deus também. Porque a cada dia eu percebo que há uma inclinação nas igrejas, nas comunidades religiosas, em as pessoas não quererem que os líderes participem de suas vidas. Não buscam opinião, conselho, não participam, as conquistas não compartilham. Entendam, queridos, que nós não existimos para dominar a vida de vocês, mas nós existimos para apacentar. Isso envolve relacionamento, cuidado, e é disso que o texto de Hebreus lido nos fala. E o contexto dos versículos de Provérbios se aplica ao relacionamento pai e filho. Todavia, também podemos depreender que a submissão no Senhor, a quem de direito é agradabilíssima a Deus. Nós precisamos nos submeter ao Senhor nosso Deus. A insubmissão é uma manifestação do nosso orgulho. Precisamos lutar contra o orgulho em nossos corações, porque ele produz arrogância e essa arrogância acaba precedendo a queda. Provérbios 16:18, eu quero encerrar com esse texto, diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, muito cuidado com o orgulho. Aprenda a ser humilde, aprenda a ouvir.
Aprenda a compartilhar, a depender, a consultar pessoas. Será que tudo que você faz é sempre certo? Será que você sabe todos os caminhos da sua vida? Claro que não. Então não viva independente. Seja um bom filho, seja uma boa esposa, seja um bom funcionário, seja uma boa ovelha dos líderes espirituais. Claro, você jamais deve se submeter a uma direção pecaminosa, algo que lhe é orientado e que fere a Bíblia. Mas uma direção sábia, santa e bíblica são bem-vindas. Esse é o nosso estudo de hoje. O próximo estudo nós vamos ver um outro tema dos ídolos do coração, e aí nós vamos ver a questão do egoísmo daqui a alguns dias, tá bom? Mas muito obrigado pela sua audiência hoje, pela sua presença, por ter assistido o nosso canal. Quero orar agora por sua vida e que Deus te conceda a graça de combater o orgulho que, porventura, possa estar atrapalhando o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Senhor, obrigado pela tua misericórdia e graça. Abençoa cada um que assistiu e vai assistir esse vídeo, e que sejamos encontrados humildes diante do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Fique com Deus e que a paz e a graça do Senhor te acompanhem. Assista os demais vídeos e divulgue o canal. Obrigado por tudo.